Bom, então hoje eu vou conversar com a Lívia Campos, que é coordenadora de produção da Boitempo Editorial. É isso, Lívia? Isso. Tá. Então, primeiro eu queria te agradecer por topar fazer parte dessas conversas. Tenho certeza que tua experiência vai ser bastante interessante assim para a gente olhar para o processo editorial e para entender onde é que entra, né, a atividade do profissional do texto nesse processo. Então, eu queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, da sua formação, o que você fez em mercado editorial desde que você começou até hoje. Tá. Não, eu começo agradecendo o convite, uma oportunidade bem legal para apresentar também um pouco o meu trabalho e pensar sobre ele. Então, pensando também, depois desse convite, fiquei pensando na minha trajetória e eu acho que começou no ensino médio, que eu fiquei me lembrando que o interesse, na verdade, pelo mercado editorial começou nessa época. E que nessa época eu já fiz cursos de produção gráfica, de Photoshop, InDesign, Illustrator, e eram cursos curtos, né? E eu tinha interesse na área de design gráfico. Eu fazia ensino médio em informática, só para entender o contexto. E no fim, acabei desistindo da informática e prestei vestibular para letras. E aí me formei em letras, português e inglês na USP. E entrei na letras pensando, na verdade, em trabalhar com tradução. E até, assim, na USP não tem um curso de tradução, mas tinha disciplinas optativas. Aí eu fiz todas as disciplinas optativas da área de tradução. E depois fiz um curso também de um ano na área de tradução. E no fim acabei. Acho que você até tinha me perguntado, né, se eu já trabalhei todas as etapas. Eu acho que falta tradução. E eu acho que essa é a única área que eu ainda não trabalhei. Mas aí a minha formação é essa, e a minha trajetória começou também na faculdade, que eu entrei na editora Manoli, daqui de São Paulo, e aí entrei como estagiária, e era um estágio de 2 anos, e foi importantíssimo para a minha formação. E até aconselho todos os alunos, assim, que conseguirem uma oportunidade de fazer um estágio, né, em uma editora, vale muito a pena. Porque eu não tinha muita ideia, né, do que era a produção do livro, quais eram as etapas, e aí foi muito bom, porque foi um treinamento mesmo, eu tinha que revisar muita coisa, e a minha equipe era da área de saúde, então eram livros enormes, então era muita revisão, foi ótimo para pegar prática. Preparação eu fiz um pouco menos, né, porque no estágio eles focavam mais a revisão. Mas, assim, pude aprender a fazer checklist, a elaborar índice onomástico. Os livros de medicina têm índices gigantescos, então, às vezes eu passava um mês inteiro só fazendo índice, que era um trabalho meio sofrido, mas hoje eu vejo que valeu a pena. E, e aí foi importante para conhecer essa parte mais editorial mesmo, trabalho com um texto. E aí fiquei lá 2 anos. Saí porque eu fui fazer o intercâmbio, aí fiquei um semestre fora. E quando eu voltei, continuei trabalhando como freela para a Manoli, né? Então peguei alguns livros para fazer em casa mas foi só um mês, assim que depois em seguida eu consegui entrar na Boitempo. Isso em 2011. E aí eu entrei como assistente editorial. E aí já foi um pouco diferente, porque eu também já tinha mais responsabilidades, né? Aí eu cuidava da parte administrativa, editorial, né, de pedido de ficha catalográfica, ISBN, fazia revisão também, preparação um pouco menos, mas que a gente costuma mandar para fora. Mas, assim, acompanhava todo o fechamento do livro, né? Aquela parte de batida de emendas, de checklist, índice também. E aí, acho que isso foi durante um ano. E aí depois eu já comecei a ir para a área da produção gráfica, meio sem querer, porque tinha uma pessoa que cuidava dessa área que saiu e a gente tentou contratar outras pessoas e acabou não dando certo e eu tinha aprendido a função só por precaução e estou até hoje na área. E O que é exatamente essa área da produção gráfica dentro da Boitempo?
Então, é a parte final da produção do livro, né? Então, que aí envolve a compra de papel, negociação de orçamento com gráfica, a verificação dos arquivos também, né? Que a gente envia para a gráfica, aprovação de plotter, porque quando a gente fecha o livro, fecha um PDF, manda para a gráfica, eles mandam uma prova. E aí eu cuido dessa aprovação também. Às vezes a gente faz alterações, tal, isso tanto da capa quanto do miolo. E aí vai para a gráfica imprime. Eu costumo acompanhar também a impressão de lançamentos, não agora, nesse período, Uhum. mas eu costumava ir bastante. E aí, miolo nem tanto. Quando é miolo colorido, eu acompanhava, até para ver as cores, né? Porque tem muita coisa que você consegue alterar na máquina. Então, a carga Uhum. das tintas, é isso eu faço. Vou acompanhar a capa. Às vezes eu vejo, tá, imprimiu o que estava no PDF, mas ficou muito escuro. Dá para deixar um pouco mais claro? Dá para deixar, sei lá, uma cor, mudar um pouco o tom de determinada cor? Então, a gente vai acertando isso na máquina. Aí, esse trabalho eu Uhum. faço também. E E a parte de planejamento e de, assim, cronogramas e tudo mais é algo que está sob a tua responsabilidade também? agora sim. Então, aí nesse começo eu estava com a produção gráfica e continuei auxiliando o editorial com algumas coisas. Aí depois, em 2014, eu saí da Boitempo, né? Aí eu fiquei uns 6 meses fora em outra editora. E depois voltei, aí a gente conversei, né, com a diretora da Boitempo e tal, e eu voltei como coordenadora da produção. E agora, como coordenadora, sim, eu acompanho o cronograma dos editores, a parte do planejamento mesmo, né? Do fluxo, dos livros. Então, agora, como coordenadora de produção, o que você faz é acompanhar o processo desde o começo, junto com o editorial, até o final. Isso, logo no começo eu já vejo um cronograma com os editores e assim, eu coordeno essa parte, mas a gente vê também com os outros departamentos, né? Com a comunicação, com a comercial, porque aí eles não determinam, mas a gente discute uma data para o lançamento, assim, uma data ideal para o lançamento de cada livro. Às vezes tem uma efeméride envolvida, por exemplo, aniversário de determinado autor que já morreu e a gente tem um livro lá para lançar. Então, ideal lançar no aniversário da morte. Ou outra efeméride, mas aí a gente leva isso em consideração, monta os cronogramas e aí eu vou acompanhando, assim, até na escolha dos profissionais, às vezes ajudo. A gente é uma equipe muito bacana, a gente troca ideia todo dia, assim, toda hora, assim, tô com uma dúvida de padronização. Então, aí joga lá no grupo, todo mundo discute, acho que deveria ser assim, ou não. Às vezes tem alguma padronização já no nosso manual que não funciona mais. Então, a gente vai sempre alterando e vendo as melhores alternativas. E aí eu acompanho também essa parte da produção, tem que cobrar, claro, quando tem atraso. E é isso, para o livro sair na data. Nem sempre dá certo, mas em geral Uhum. Assim, funciona. em geral, agora o mercado está num momento meio ruim, não sei para vocês, mas numa visão global está um momento meio de baixa, né, da produção, das vendas, mas assim, uma média de quantos títulos você costuma acompanhar de uma vez só? Assim, por exemplo, atualmente, quantos títulos você tem na mira, digamos assim, do teu trabalho? Ai, bom, mais de 50. Vamos ver. Não, é porque eu cuido dos lançamentos, que são em torno de 40 por ano, e das reimpressões, que aí são mais de 100. E Uhum. nesse período, a gente ficou alguns meses sem imprimir, a gente continuou produzindo, imprimiu alguns lançamentos que eram mais importantes para o momento, e deixou alguns para depois. E depois chegou, que é agora a gente retomou a produção. Então tem que fazer reposição de estoque, então tem muita coisa. Uhum. Assim, claro, o momento está bem difícil para em geral, né? Mas para Boitempo a gente até está conseguindo se virar. Em maio a gente fez uma promoção que é uma promoção famosa assim da editora, né? Do aniversário do Marx e nossa, vendeu super bem, a gente nem esperava. Então, e aí por isso também tem muita reposição agora de estoque.
Não estou cuidando dos 50 livros ao mesmo tempo. Tem muita coisa que já está em gráfico, em produção, aí tem outros que eu estou orçando, cada um numa fase diferente, assim, mas que são 50 livros que estão na minha cabeça. Aham. Voltando um pouco para a questão da tua formação, né? Você fez letras português e inglês. Em que medida você diria que a tua formação contribuiu para aquilo que você faz hoje? Tanto como coordenadora de produção, mas com relação a tudo que você já fez até hoje em termos de mercado editorial. Em relação à produção gráfica, nada, eu diria, porque não tem muito a ver. Mais para a área de revisão e preparação, sim, ajuda bastante. E acho que as disciplinas de tradução que eu disse que eu fiz, também, porque acho que foi a primeira vez que eu pensei no texto e no leitor daquele texto, né? Porque o curso de letras, o que eu fiz não é voltado para o mercado editorial, então a gente não vê isso sobre a produção, os processos, né? Todas as etapas pelas quais o texto passa até finalizar o livro. Isso eu nunca tinha visto na faculdade, nunca vi. Mas quando você pensa em tradução, aí sim, já está na área do mercado editorial. E acho Uhum. que foi aí que eu comecei a pensar, porque a gente viu vários gêneros, né, de vários tipos de texto, então ali que eu comecei a pensar mais no leitor e o que aconteceria com esse texto depois, né? É muito interessante isso que você falou agora, porque eu fico pensando que numa formação mais tradicional de letras, como foi a que você teve, em geral, o estudo da literatura, por exemplo, é muito focado num texto que chega em você, assim como aluna de letras, como algo que é pronto, né? Quer dizer, um escritor escreveu aquilo e você leu para estudar aquele texto. Não, não tem muito essa ideia do processo que faz com que esse texto chegue até você. E acho que, no caso da tradução, necessariamente você tem que pensar nisso, né? De que alguém teve que traduzir aquele texto para que ele chegasse até você, né? Sim. Não, e aí, até uma coisa que depois eu fiquei pensando, depois que eu comecei a estudar tradução mesmo, é que às vezes a gente analisa tanto um texto e aí foi o preparador que alterou aquela palavra, que você ficou ali um mês pensando, tentando entender por que o autor escolheu aquela determinada palavra e não. E se for um texto traduzido, ou foi o tradutor, ou foi, sei lá, uma mudança na editora, né? Na preparação, na revisão. E aí também tem esse outro lado. Você sabe que eu fiquei pensando muito nisso que você está falando, essa última semana com a polêmica da Lilia Schwartz, que você deve ter acompanhado, Sim, acompanhei. conversando com alguns colegas, a gente se deu conta de que boa parte da polêmica teve a ver com o título do texto, tal como ele foi publicado na Folha. E Uhum. pelo que a Lilia, depois que ela lançou os esclarecimentos nas redes sociais e tudo mais, ficou muito claro que aquele título talvez não tenha sido ela que escolheu, né? Tinha uma coisa muito de um jornalista, de um editor da Folha, sei lá, que vai lá, escolhe um título meio caça-cliques, digamos assim, para Sim. que as pessoas leiam. Então, eles fizeram um título polêmico justamente para atrair atenção, assim. E fico pensando quanto das nossas leituras não foi isso também, né? Quer dizer, a gente supõe que é um autor que fez aquela escolha de palavra, de frase, o que quer que seja, e na verdade pode ter sido um tradutor, pode ter sido um editor, né? É muito mais complexo, né? Não, com certeza. Não, e isso acontece muito, de alterar o título. Às vezes o autor manda um texto com um determinado título que até para pesquisa em site de livraria não compensa, entendeu? É um título muito comum, que aí a pessoa vai pesquisar e vão aparecer, sei lá, centenas de títulos. Então a gente altera. Tem isso também, não só questão de estilística, ou sei lá, sonoridade, às vezes até, né? São várias coisas para levar em consideração. Aham. E acontece tanto em filmes, né? Tipo, tradução, que às vezes não tem nada a ver com o título original, mas por questões mercadológicas também, né? Os filmes são bem interessantes para observar isso, porque quando você compara, por exemplo, o filme dublado com o filme legendado, às vezes acontece, né, de você estar na Netflix e aparecer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí Sim. você vê que os processos são muito diferentes. O processo da tradução para o filme dublado e para o filme legendado é completamente diferente. Às vezes o texto não tem nada a ver, né? Realmente. Então, por isso, você tem que pensar na finalidade daquele texto, né? E acho que isso é importante também, na preparação e na revisão, pensar no fim.
Por exemplo, eu já fiz também, não só na área de saúde, mas eu já fiz alguns preparação de texto, sei lá, de livro de gastronomia. E é um formato completamente diferente também. Então, você muda, né? Você tem que ter um foco ali diferente. Aham. Então, Você tem que dependendo estar muito atento do às propósito. finalidades de cada gênero, né? Sim. Aí eu te faço a pergunta meio que oposta, né? Porque você também tem, você contou para mim que no ensino médio você se interessava por Photoshop, né? Que você se enveredou um pouco por isso e depois você foi trabalhar com produção gráfica. Você acha que esse olhar que você tem de alguma maneira contribui para o teu trabalho com o texto? Você acha que isso ajuda na atividade de quem trabalha com texto? Ajuda. Ajuda. Hoje eu me considero assim outra revisora do que eu era antes de começar a trabalhar com produção gráfica. Não só com produção gráfica, mas antes de entender todo o processo. Isso eu recomendo, assim, não só na área editorial, mas acho que em qualquer trabalho é importante você entender o que você faz muito bem, né? E entender o todo. Então faz muita diferença, porque às vezes a revisão tem a parte da diagramação. Eu faço diagramação também. Então, quando eu vou anotar lá, eu consigo perceber mais fácil os problemas e sei o que o diagramador vai conseguir resolver, o que não vai. Às vezes tem algum erro ali e eu sei por que aconteceu. E acho que fica até mais fácil. Claro, tem aquele trabalho do texto, a correção ortográfica, mas eu tenho que pensar também, eu consigo pensar na diagramação do texto. Às vezes tem um título lá que está quebrado de um jeito que esteticamente não é muito bom, então eu peço para corrigir. Às vezes o diagramador colocou uma figura e não colocou sangria, e eu sei que na gráfica, se não tiver sangria, ele vai cortar, pode ficar um filete branco ali no papel. Então, são várias questões técnicas que eu, como produtora gráfica, verifico no fim, né? Mas eu posso deixar passar, porque eu passo, é só uma conferência, né? Rápida. Depois a gráfica confere também, mas se tiver outra pessoa olhando isso também, ajuda bastante, né? Então, na revisão, eu consigo ter esse outro olhar. Entendi. Ou seja, principalmente no caso do revisor de provas, né? Se ele tem uma sensibilidade gráfica, digamos assim, para esses aspectos que você mencionou, ajuda, né? Porque muitas coisas não é o preparador que vai observar, né? No trato com o texto. Esse Exato. tipo de problema só vai aparecer lá no final, né? Uhum, exato. O preparador, acho que são outras questões, assim, que se ele não padronizar determinados, sei lá, aspectos do texto e isso ficar para revisão, aí vira uma loucura para o diagramador, né? Se pegar aquela prova super suja, cheia de emendas, e acho que são várias coisas diferentes, né, que o revisor precisa observar e o preparador também. Mas para o preparador também eu acho legal, assim, pensar nisso, assim, pensar em quem vem depois. Porque Ah, dependendo das suas escolhas, isso vai afetar a produção. é muito legal isso que você está falando, porque eu acho que muitas das pessoas que começam a trabalhar com revisão de textos, elas começam em outros mercados, né? Por exemplo, revisão de tese, de monografia, que é um processo completamente diferente se você for pensar em termos de complexidade, né? Porque no caso da revisão de uma tese, você está geralmente em contato direto com o autor do trabalho e não tem ninguém que vai aplicar as emendas, né? Quer dizer, o processo é mais curto, o Sim. público também é muito diferente. No caso do processo editorial, se você é preparador de original, por exemplo, tem uma série de pessoas que estão ali envolvidas com o teu trabalho que você precisa levar em consideração, né? É. Eu acho que o trabalho do texto parece ser solitário, porque principalmente se você é freelancer, né? Você está lá na sua casa, você e o texto. Mas é um trabalho em equipe, porque tudo depende de você. Ah, estou fazendo meu trabalho, atrasei um mês. Isso vai afetar quem vem depois, né? Aham. Ou, sei lá, a gente tem que levar em consideração essa relação mesmo, né? Entre todas as etapas. E acho que é importante, né? Até para os preparadores, revisores, terem uma relação boa com o editor, né? Sempre
em contato com o editor, porque é uma forma de evitar problemas e lembrar que é um trabalho em equipe mesmo, né? Embora você esteja lá na sua casa, só você e o texto, e, sei lá, pesquisando, claro, né? Mas, assim, esse contato com o editor é muito importante. Legal você falar isso, porque nas outras conversas que eu tive até agora, sempre apareceu esse aspecto da necessidade do profissional de texto recorrer às outras pessoas e não ter vergonha, por exemplo, de tirar dúvida, de esclarecer pontos da tarefa mesmo, né, que não ficaram claros. Você concorda com isso, assim, que o preparador e o revisor, eles precisam estar o tempo todo, né, quer dizer, preocupados em tirar dúvida antes de tomar decisões, por exemplo. Sim, é importantíssimo. Acho que tirar dúvida a todo momento. Acho que nenhum editor vai reclamar, né, de receber um e-mail cheio de dúvidas, porque é melhor você resolver todos os problemas no começo do que ter que ver isso no fim, porque aí no fim sempre o prazo aperta. E aí vira aquela loucura. Então, tudo que você conseguir resolver antes é melhor. E até para os profissionais, né? Para os preparadores e revisores, eles vão se sentir mais seguros também fazendo aquele trabalho se eles estão em contato com o editor, tirando todas as dúvidas. Então, acho importantíssimo. Legal. Lívia, dessas duas experiências principais que você teve, né, na Boitempo e na Manoli, que são editoras de áreas muito diferentes, né? A Manoli é principalmente da área da saúde. Eu sei que eles têm outras linhas editoriais, mas o foco da Manoli é a área da saúde. E a Boitempo, que é uma editora que a gente conhece como uma editora de ciências humanas, de pensamento crítico, de pensamento de esquerda. É, Assim, são duas editoras acadêmicas em alguma medida, mas elas tratam de temas e de públicos muito diferentes. Você acha que em termos de processo editorial isso muda também? Elas são diferentes? Acho que não tanto. Eu trabalhei no Grupo GEM também, na área de saúde, da saúde. Os processos acho que são os mesmos, mas a diferença do texto é gritante, assim, porque eu acho que da área médica é muito mais direta, né? Tanto que eu lembro que no grupo G a gente tinha uma etapa, a primeira etapa era olhar o sumário do livro, porque para entender se fazia sentido e tinha muitos itens, mas era tudo muito direto, porque eu lembro de um livro assim que eu trabalhei bastante, que era de odontologia, mas na parte estética, sempre um tema muito específico e ali com alguma coisa mais consolidada. Então, tipo, era sobre clareamento dental. Então, para mostrar para os estudantes, né, de odontologia como fazer um clareamento dental. Então, tinha muitas imagens ou fotos mesmo, né, de pacientes. Acho que essa é a grande diferença, a quantidade de figuras, assim, na área médica, quantidade absurda de imagens, muitas ilustrações. A gente até contrata ilustradores para fazer, né, os desenhos, em alguns casos. Muitas fotos, muitos gráficos. Agora, na área de humanas é mais o texto, mesmo que também na Boitempo é um texto super denso e cheio de notas de rodapé. Agora na área da saúde já não tem tantas notas. Acho que a diferença é mais o texto. As etapas são praticamente as mesmas. Entendi. Estou me lembrando agora que você está falando que acho que um dos primeiros trabalhos freelancers que eu fiz na vida, quando eu ainda estava na faculdade, foi para Manoli. E eu me lembro de ficar muito assustado assim com o formato, né, do material, que é muito diferente do que a gente está acostumado nas ciências humanas. É, E me lembro de ser um manual de cirurgia bucomaxilofacial, sabe? E aí tinha aquelas fotos de gente sem pedaço da cabeça, e muita exigência assim de remissão dentro do texto, assim, né? Eu fiz uma revisão de prova e você precisava ficar o tempo todo atento a essa remissão às figuras, aos gráficos, às tabelas. sim. Acho que o grosso do trabalho do texto nesse caso era isso, assim, era ficar verificando se o material tinha uma consistência interna, assim, sabe? Acho que em geral os textos não apresentam uma dificuldade, assim, não exigem tanta pesquisa tipo, de gramatical, né? Mas essa parte das emissões, sim, dava muito trabalho. O índice onomástico que eu falei que tinha,
era índice remissivo, eram índices de no mínimo 50 páginas. E eu trabalhava na área da saúde, mas os livros eram traduzidos. Então tinha muito cotejo, assim, porque é importantíssimo, né? Acho que o primeiro livro que eu peguei era um livro de mais de 1.000 páginas e eram bulas de remédio traduzido. Então você tinha que conferir número por número, porque você não vai dar uma dosagem errada, né? Tipo, se você coloca deixa passar uma dosagem errada e um médico olha a bula e orienta o paciente a tomar aquela dosagem, sabe? Que não é correta. Então, dava muito trabalho por isso, assim, porque tinha que ter um cotejo, tinha que ter muita paciência mesmo para cuidar dessa parte. Agora, eu acho que texto da área de humanas, por esse lado, assim, é um pouco mais tranquilo, é só texto mesmo. Não tem, ou depende, na verdade, dependendo, às vezes tem alguns gráficos, mas lá na Boitempo, em geral, é texto e nota de rodapé. Mas isso que você comentou do cotejo é uma especificidade bem marcada do trabalho com texto traduzido, né? É muito importante principalmente acho que no caso da preparação, que a pessoa possa ter acesso ao texto original e verificar se está batendo, né? É importantíssimo. Bom, você falou bastante da tua formação e eu queria te perguntar se tem outros elementos que você considera que foram importantes para esse teu aprendizado, né? Assim, pessoas que te ajudaram dentro das editoras que você trabalhou, leituras, cursos, e o que você recomendaria para as pessoas que pretendem trabalhar com texto e trabalhar no mercado editorial? Porque, claro, a formação universitária, mesmo no nosso caso lá no Cefet, em que a gente tem um curso de letras focado na área de edição, é óbvio que o curso ele não te dá todas as ferramentas, né? Ele te dá algumas portas de entrada, digamos assim, mas para ter uma formação mais completa, mais interessante, o que você diria que no teu caso foi bacana e para outras pessoas você sugeriria também? Eu acho que foi importante fazer mais cursos nessa área, né? Fiz alguns cursos na Universidade do Livro, da Unesp, que me ajudaram bastante, tanto de produção gráfica, produção editorial, fiz também de tipografia, fiz um de produção gráfica específica para livro infantil e também de fechamento de arquivos. É porque eu, assim, na área de produção gráfica eu não tenho uma formação, tipo, uma graduação, nem nada, mas aí eu procurei fazer vários cursos livres, e depois de ter terminado a letras, foi uma escolha minha, assim, eu não estava afim de encarar mais 4 anos, mas, assim, consegui fazer outros cursos e na prática, tem muita coisa que a gente só vai aprender na prática mesmo, né? E Uhum. aí, de pessoas que me ajudaram, as gráficas sempre me ajudam. Como eu estou em contato com elas, vou muito lá, então eu fiz várias amizades e assim, não tenho vergonha de tirar dúvida, de falar que não sei. Então, quando eu não sei, eu ligo, pergunto, peço ajuda. Na editora mesmo, outros editores também sempre me ajudam. E acho que é legal você ter um relacionamento bom com os outros profissionais dos outros departamentos, né? Quando você trabalha numa editora, e trocar ideia para aprender cada vez mais, né? Eu acho que a gente sempre tem o que aprender. E eu acho que é importante ter humildade, né? Para assim, para saber das suas limitações e não ter vergonha mesmo, né? De ir atrás, de buscar conhecimento, de pedir ajuda quando precisar. Mas, assim, várias pessoas me ajudaram nesse caminho, vários cursos também. Acho que é importante você se atualizar sempre. Uhum. Legal. Você diria que para um profissional do texto, conhecer as ferramentas de diagramação é uma coisa importante ou você acha que não? Acho que sim. Na verdade, até eu tinha feito esses cursos, né, na adolescência de Photoshop. Eu fiz PageMaker também na época, agora é só InDesign. Eu trabalhei muito com Mas quando eu PageMaker e com entrei Quark também. então, o Quark eu conheci na Manoli, porque lá no estágio eu aprendi a usar um pouco também, porque às vezes quando precisava a gente fazia as emendas no próprio programa. Então no Quark, no PageMaker, depois no InDesign, isso eu aprendi um pouco,
E eu acho que é importante, sempre, tudo que você puder conhecer, acho que desse processo, né, de produção do livro, vale a pena. Acho que E é uma acho que vai questão te ajudar a entender, né, como o livro chegou naquele formato, né, aquela diagramação. eu não sei para você, assim, mas para mim, como preparador e principalmente como revisor de texto, revisor de prova, entender como é que a pessoa diagrama e qual é a operação, né, como é que ela torna possível uma certa configuração dos elementos, das imagens, do texto, ajuda nesse diálogo, né, assim, do profissional do texto. Ele sabe como demandar uma alteração, né? Sim, isso ajuda muito. Até nas marcas de revisão, né? Porque também, quando eu comecei a trabalhar, eu recebi uma lista das marcas, mas eu não parei para pensar se o diagramador conhecia aquela lista também. Então, depende de como você coloca ali a marcação na prova, o diagramador vai entender ou não, né? Então, eu Aham. acho que fica mais fácil também, né? Quando você conhece um pouco do programa, fica mais fácil de entender, né? Como é que ele vai fazer aquela alteração que você precisa. Aham. E eu tenho visto cada vez mais, eu não sei se na Boitempo vocês fazem isso, assim, mas é, em algumas editoras tem acontecido do revisor ter que trabalhar no próprio programa, né, no InDesign, no caso, né, de fazer as alterações direto no arquivo, digamos assim. Ah, não, eu já ouvi falar disso, mas a gente não faz. Na verdade, a gente começou a fazer revisão em PDF agora. A gente mandava a prova impressa, aí agora a gente acabou mudando, né, para facilitar. Mas, de todo modo, tem uma pessoa que verifica aquilo que o revisor propôs como alteração, né? Porque o que eu acho que é meio perigoso, digamos assim, desse processo do revisor alterar direto no arquivo é que não tem uma pessoa que está avaliando o trabalho dele, né? No caso de vocês, como vocês trabalham com prova, mesmo o PDF, né? Tem alguém que vai verificar aquelas alterações para aplicar, né, no arquivo. Sim, o editor sempre cuida dessa parte, né, da aprovação de todas as emendas e está sempre em contato com os autores também, né? Porque os autores, dependendo da alteração, você precisa de uma autorização dele, né? Para Aham. fazer. Então, eu acho importante. Acho que muita. Você coloca muita responsabilidade no revisor, né? Ele tem que fazer isso direto no arquivo e aí depois você fecha um PDF e manda imprimir. Eu não faria desse jeito. O cara Eu não é diagramador, entendo que isso né? aconteça, mas acho um pouco complicado. Eu também. Eu vi muito isso acontecer no mercado jornalístico, assim, né? Quando eu trabalhei na Abril, tinha um ponto do processo que era no fechamento, em que era o revisor direto no arquivo, assim. E claro, como eu tinha alguma experiência com InDesign, porque eu já tinha sido diagramador antes, para mim era relativamente simples, mas eu sabia que para outros revisores isso era muito complicado. Então, de repente, fazer uma alteração que muda o número de linhas, né? E aí estoura texto. Como é que ele resolve? É, não é tão óbvio para um profissional do texto, né? Como é que você resolve esse tipo de coisa? Para o diagramador, sim, ele sabe como mexer no espaçamento, né? Tamanho da caixa de texto, esse tipo de coisa. Mas para o revisor, sei lá, né? O cara vai dar um jeitinho do jeito que ele conseguir e talvez ele faça caca ali, né? Sim, é bem provável que isso aconteça, porque não é tão simples, né? Dependendo da alteração, você pede para colocar, sei lá, 3 palavras num parágrafo que já está no limite. Não tem o que fazer, né? Aí fica. Para o diagramador é mais fácil. Se precisar mudar para a página seguinte, ele se vira, né? Mas a revisão, ao fazer esse tipo de alteração, eu não gostaria de fazer. Muito legal. Bom, Lívia, eu não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que a nossa conversa foi muito interessante para mostrar que isso é uma coisa que eu tenho insistido bastante com os alunos nesses últimos anos, que é essa necessidade do profissional do texto, principalmente quando ele vai trabalhar com o mercado editorial, de ele pelo menos conhecer um pouquinho do trabalho das outras pessoas, né, da equipe. Ele não precisa, obviamente, ser especialista em produção gráfica, ele não precisa ser especialista em diagramação, ele não precisa saber exatamente o que cada um dos profissionais faz, mas se ele tiver uma ideia
de como funciona, né, certamente o trabalho dele vai ser muito melhor, né? Tanto porque ele vai ter um diálogo mais fluido com esses outros profissionais, a coisa vai fluir melhor, digamos assim, e porque, em termos de critério, né, o profissional do texto ele nunca está olhando só um texto, né? O texto é um pedaço do que ele faz, mas ele sempre tem que ter na cabeça que aquele texto vai parar num certo produto, né, num certo objeto material, digamos assim, e que vai para uma livraria, que vai para uma circulação X ou Y. Então, às vezes eu me incomodo um pouco assim com essa ideia de que o trabalho do revisor é o texto, né? Como se fosse só matéria linguística, digamos assim. Na verdade, é muitas outras coisas, né? Não, com certeza. Não, é importantíssimo, né, ter o diálogo com as outras pessoas que participam desse processo, né? Então, E nesse minha sentido, isso que recomendação você comentou da curiosidade é super importante, assim, né? De mesmo nos casos em que, sei lá, você trabalha numa editora em que tudo é muito divididinho, em que existe um departamento de revisão. Mesmo nesses casos, é bom dar uma olhadinha, assim, né? Para ver o que, que o pessoal do outro departamento está fazendo e tal. sim, eu acho muito importante ter essa curiosidade. Porque eu acho que o conhecimento nunca é demais, né? Sim. Muito legal. Então eu queria te agradecer. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, alguma sugestão, fique à vontade. Não, acho que sugestão de cursos, acho que eu já dei. Acho que é mais isso, assim. E a curiosidade, o que a gente falou agora, né, da curiosidade, até no texto mesmo, né, ter curiosidade de pesquisar, de ir atrás quando tiver alguma dúvida, conversar sempre com o editor, né, trocar uma ideia para conseguir resolver tudo, né, antes de entregar o trabalho. Mas é isso. Eu agradeço o convite, viu? Fiquei muito feliz. Obrigado, eu agradeço também. Eu vou parar de gravar aqui, mas a gente continua falando. Peraí. Tá.